O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Reviews. E hoje com uma Bumblebee Yellow da Engwe modelo E26. Bumblebee Yellow porquê? Porque parece uma abelha maia. Por isso, vamos, meus amigos, tirar mel das colmeias. Fiquem por aí e assistam ao resto do vídeo, porque se calhar será uma coisa bastante engraçada. Duas coisas importantes a vos dizer antes de iniciarmos com a apresentação das características desta e-bike. A primeira e a mais importante é que, por favor, usem capacete no manuseamento deste tipo de equipamentos. Façam isso por mim, mas sobretudo por vocês. A segunda é que na barra da descrição, aí em baixo, no fim do vídeo, aparece a descrição da bicicleta junto com o link e o código. Caso vocês pretendam adquirir este equipamento ou outro desta marca, tem lá um código para vos fazer um preço simpático. Dito isto e sem mais nada a acrescentar nesta temática, categoria, vamos apresentar as características rapidamente desta bike, fazer os respectivos testes, que é bem bonita. Tem aqui uns acabamentos. Modelo I-Step, porque I-Step por causa deste desenho do quadro. Existe outro modelo, o Step Through, que não tem isto, que é chamada a bicicleta de senhoras, para conseguir passar a perna sem ter que a levantar muito. Este bonito quadro é em liga de alumínio 60-61, com motor sem escovas de 250 watts aqui na roda traseira. Esta bike conta ainda com um torque de 70 Nm. Está bem servida, com um arranque com um power bastante interessante. Contamos neste modelo com uma bateria de lítio que é possível retirá-la do quadro e carregá-la em casa para não termos que andar com a bicicleta, empurrá-la para conseguir carregar. Tira-se a bateria e carrega-se em qualquer sítio. Bateria de 48 volts, 16 ampères-hora. E quanto ao seu carregador? Carregador de 54.6 volts, 3 amperes. Com este carregador, ela demora entre 5 a 6 horas até atingir a carga total. E olhem que é bem mais rápida do que as outras, realmente 5 a 6 horas não é propriamente normal. Ainda diz a marca que com esta bateria carregada ao máximo e com a ajuda no mínimo conseguimos fazer 140 km. Com ajuda mista poderá variar entre 60 a 90 km. É aquilo que eu vos digo, quanto mais ajuda utilizarem, menos distância vão conseguir fazer com a bicicleta, parece-me lógico. Peso máximo suportado, 150 kg, dá quase para duas pessoas. Uma sentada aqui e outra eventualmente na rack, porque a rack aguenta até 25 kg. Peso da e-bike, 34,5 kg. Pá, é razoável, não é aquela coisa, mas é razoável. E diz a marca que ela aguenta até 30 graus de inclinação. O que é que nós vamos fazer? Logicamente que eu não gosto de deixar que estas coisas passem impunemente e vamos tentar testar os 30 graus de inclinação que a marca diz que ela supera. Eu geralmente nunca testo as bicicletas nesta mega subida porque é bastante íngreme e eu não sei se ela vai conseguir subir. Definitivamente não vai conseguir subir só com a ajuda do throttle. Eu quero ver se pedalando se conseguimos chegar lá acima sem grande esforço. Ora, vamos lá. Ainda por cima aqui o terreno está bastante irregular. Olha, a suspensão para já a subir aqui a do assento é muito positiva. Mas ela assim, o throttle não aguenta a subida, porque esta é muito íngreme, mas com o pedal conseguem facilmente subir isto, ó. Sem grande esforço. Não, a suspensão não é nada má, não. Ó. Tem que ajudar aqui a trabalhar aqui com a Shimano, mas conseguem sem problema nenhum, ó. Vocês conseguem ver? Tranquilo. Tranquilo.
Já estou quase cá em cima, ó. Muito, muito fácil. Muito, muito fácil. Por isso, meus amigos, a nível de subida, de inclinação, cumpre bem os 30 graus que a marca promete. Só posso dar os meus pontos positivos. Vamos continuar o que estávamos a fazer. E quanto à suspensão, meus amigos, estamos a falar de uma forquilha invertida que é regulável tanto à compressão como à pré-carga. Neste botão deste lado e tem outro do outro lado. Na parte traseira desta e-bike, o que é que temos? Temos uma suspensão aqui na zona do banco que também faz o seu papel. Porquê? Porque eu já experimentei e parece-me bastante positivo. E quanto aos pneus, vocês já viram que isto são os Fat Tires e são enormes. Estes aqui são de 26 polegadas e equipados pela Shaoyang. Não é um prato de massas, mas é a marca dos pneus, Shaoyang, que basicamente é o que equipa todas as e-bikes e mais algumas, porque eles devem ter o monopólio dos pneus. Verdade seja dita, tudo o que eu testei e toda a malta que tem equipamento deste, ainda ninguém se queixou dos pneus, por isso são bons. Falas de pneus e amortecedores, e o que é que nós vamos fazer agora? Chegou a altura, meus amigos, de pormos isto em off-road para tentar perceber se essa suspensão e estes pneus são favoráveis. Isto é uma bicicleta mista, por isso deve dar para fazermos uns troços de off-road sem qualquer tipo de problema. Como esta bicicleta tem algum peso e não é propriamente muito maneira para fazermos um off-road muito radical, vou fazer uma descida bastante irregular com alguns saltos para tentarmos perceber se de alguma maneira esta suspensão e estes pneus conseguem aguentar aqui o impacto. Vamos lá ver se ela é fácil de virar. Pá. Tranquilos, meus amigos, tranquilos. E vocês são bem mais fortes que eu. Ora, vamos lá então. Que a descer, todos os santos ajudam, vocês já sabem. Hoje até vou mudar aqui um bocado o caminho, para não ser sempre do mesmo lado. É. Olha, nem conhecia este bocado aqui. É que porreira. A suspensão é bastante razoável. A da frente sim, a de trás ajuda a não partirmos a coluna toda. Sim, mas está. Pá, não nos podemos esquecer que isto não é propriamente uma bicicleta para ser muito radical, é para uns passeios e eventualmente umas saídas de estrada, mas coisa muito suave. E vamos nós a continuar aqui a descer. Uou! E ele vai, esquece, uma bicicleta, pá, esta suspensão. E os pneus também acabam por absorver muito do impacto. Oh. Esqueçam. Impecável. Isto sobe tudo, sobe tudo. Oh. Pá. Tendo em conta que vocês não vão fazer isto, não é? Pá, dá perfeitamente para o uso cotidiano, esqueçam. Oh. Nunca na vida vocês vão andar a fazer isto com a bicicleta, esqueçam. Por isso, meus amigos, penso que, como vocês puderam ver, está mais que aprovado esta questão do off-road, está mais que aprovado. Vamos continuar o teste para isto ser rápido. E quanto aos travões, estamos a falar de uma bicicleta equipada com 2 travões hidráulicos, logicamente com o da frente e o de trás, montados em discos de 180 mm. Esta bike, como todas as bikes, são equipadas pela Shimano e esta aqui traz uma K7 de 7 velocidades atrás. Eu até vos podia dizer a marca da K7 de trás, que é Turney. E como é que eu sei? Porque fui lá ler. E como diz aqui na bike, Explore a New Way, explorar um novo caminho, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um teste
de travagem e eu estou no sítio indicado porque estou numa pista e vou fazer aqui o teste de travagem para ver se realmente isto trava ou não trava. Tenho a certeza absoluta que vai travar, mas contudo quero-vos mostrar para não me deixar qualquer tipo de dúvidas. Vamos testar o travão de trás, não se esqueçam que está no lado direito. Caraca, isto trava bem, pá. Trava bem. Agora vamos testar o travão da frente. Relembro sempre com muita cautela que era para não caírem, não espremam o travão. Ui, cara, também trava brutal, fogo. E agora para terminar vamos testar os dois travões. Se ele já um é bom, os dois ainda são melhores. Isto trava mesmo muito bem, por isso a nível de travagem vocês estão seguros que isto realmente é a primeira. Como isto foi rápido, o que é que vamos fazer? Vamos fazer o unboxing, porque foi engraçado montar esta bicicleta. Vamos para mais um unboxing, vou tentar que seja o mais rápido possível. Porquê? Porque isto é uma bicicleta e geralmente a bicicleta dá algum trabalho. Isto é o que vem dentro da caixa, bem assim toda acondicionada, traz a rack traseira para pôr aqui na parte de trás, traz a caixa com carregador, ferramentas e tudo mais. Como vocês podem ver, acho que não há como chegar esmorrada. Olhem lá que cor bonita. Já lhe tirei aqui as proteções todas, ainda não comecei a montar e já estou cansado. Bem, impecável. Traz a roda, o guiador, os faróis, a rack traseira, o descanso, o guarda-lamas frontal e aqui na caixa traz um jogo, aliás, dois jogos de calços suplentes, fusíveis, tudo que é parafusos, traz uma campinha old school, mais os pedais, ferramentas, o carregador. Agora vou tentar montar isto que não demora o dia todo, vamos lá ver. Colocar roda ao sítio e apertar, colocar o guiador ao sítio aqui com esta mira no meio e apertar, dar aqui o aperto final ao guiador, colocar pedais, colocar a rack traseira e apertar, colocar a luz na rack traseira e dar aqui o aperto com a chave, dar um aperto no guarda-lamas de trás, apertar o guarda-lamas da frente, apertar a ótica frontal. Pois é, meus amigos, Bumblebee Yellow. Peça um Transformer. Que coisa louca, que coisa louca, que coisa louca, fogo. Gosto disto, gosto disto. Demorou um bocadinho a montar, tem uma série de parafusos e eu geralmente reaperto tudo, não vai estar algum parafuso por apertar. E agora o que é que eu vou fazer? Vou continuar o que estava a fazer, que era andar nela. Meus amigos, chegou aquela parte em que eu vos vou mostrar o display e os seus modos, mas vou precisar de passar para a noite e para teste real para vocês conseguirem ver alguma coisa. O display é bastante luminoso, tem 5 modos de ajuda e vou-vos tentar mostrar a velocidade máxima. Por isso, fiquem por aí, agarrem-se porque vamos ao headline. E olhem-me lá este display bastante luminoso, em que temos aqui a assinalar a trip, o odómetro, o máximo de velocidade que já demos e a average, que é a média de velocidade a que vamos. Aqui mudamos as ajudas do 1 até ao 5. Logicamente que neste grande temos os quilómetros por hora, a luz acesa, aqui a carga da bateria e penso que está bastante completo. Vamos testar aqui os níveis de ajuda. Nível 1 vai até o 13, 14. Nível 2, 17. Nível 3 está quase nos 20. Nível 4, 21. Nível 5 deve chegar aos 25. Não, 24.9. Vamos ver aqui o top speed da máquina, a ver quanto é que ela dá. Vamos lá ver se conseguimos chegar aos 50 km por hora. Vamos lá ver. Não, ela chega aos 45, 46 e já aos 47, 49, 50. Ora bem, qual é a estimativa disto? 50. Estamos a descer, deve chegar aos 43, 44 em superfície normal. E agora uma parte rápida, falarmos de iluminação, vamos passar para o modo noturno, mas rapidamente traz um LED forte à frente, o de trás assinala presença e assinala travagem. Logicamente que vocês aqui não vão conseguir ver nada, por isso vamos passar para a noite, porque aí sim vou-vos conseguir mostrar
tudo o que há para mostrar e mais alguma coisa se for necessário. E quanto à iluminação, meus amigos, temos grande iluminação. Luz da frente, como vocês podem ver nesta mega ótica de LED, e atrás com luz presença bastante forte e com o stop como nós gostamos. O que é que vamos fazer? Vamos testar, porque isto só se vê quando estiver mesmo noite, mas isto é simplesmente impecável. Vamos fazer aqui o nosso teste de iluminação com esta pequena subida que eu costumo fazer sempre. A ver se a bicicleta é capaz de... Eu acho que sim, perfeitamente. Enquanto a iluminação também parece que está bastante favorável. Olha lá, não sei o que é que vos parece aí de cima, mas aqui de baixo acabou a iluminação. Pá, isto realmente neste tipo de equipamento não há muito a dizer. Porquê? Porque são bicicletas e geralmente a ótica é bastante grande. E esta aqui, pá, é muito fixe. É muito fixe, meu. É muito fixe. Geralmente não façam um teste de iluminação à noite muito grande. Porquê? Porque é o que é. Vocês o que estão a ver, a iluminação que temos. Isto tem uma suspensão brutal. Top. Que grande iluminação. Muito fixe. Vocês conseguem ver aí o stop? O que é que eu vos posso dizer mais? Meus amigos, passou favoravelmente. Vamos passar para os restantes testes. Isto já está quase a terminar, vou-vos dar só apenas alguns detalhes, nomeadamente esta vem equipada com uma rack traseira que permite carga até 25 kg, é muito bem acabada, com umas soldas espetaculares. A bike tem um comprimento de 1,94.5, é gigantesca, quem a comprar tem que ter noção que isto realmente é gigante. Tem uma altura mínima do selim ao chão, nomeadamente neste ponto ao chão, de 90 cm e uma altura máxima de 1,02 m. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que tanto tu como eu podemos andar na bike à vontade. E não nos podemos esquecer que isto traz certificado CE, que nos tempos que correm, quem não tem certificado CE não está na moda. Antes de me ir embora, considerações finais. Pá, adorei testar esta bike, é muito bonita, é corpulenta, é imponente, é uma coisa enorme. Pedalei com ela sem ajuda nenhuma, é um ato penoso, mas isto também não foi feito para pedalar sem bateria. No modo 1 já conseguem pedalar à vontade sem grande esforço. A bike é qualquer coisa de espetacular. Pá, esta solução que eles têm aqui do selim já resolve a falta de amortecedores atrás, amortecedores da frente também resolvem bem, estes pneus, pá, têm um grip brutal, o display é bastante luminoso mesmo para este sol todo. O que é que há mais a dizer? Não se esqueçam, usem o capacete, meus amigos, que eu tenho visto cada acidente na estrada e lembrem-se, cabeça a bater no alcatrão, lembrem-se que podem ficar numa cadeira de rodas. Usem sempre, por favor, o capacete. Vou-me despedir de vocês, façam por ser felizes, nem que seja com o Bumblebee Yellow, porque o Yellow fica bem a toda a gente, nem que seja nos dentes. Por isso, se tens dentes amarelos, compras uma bike Bumblebee Yellow e vais fazer aqui um bocadinho de pandan. Aquele beijo à prima, possivelmente vamos nos ver para a semana, porque eu, meus amigos, vou-me fazer à estrada, até parece, ó, eu até pareço baixinho, ó, com os pés esticados, vou-me fazer à estrada porque tenho feijoada no lume e tenho que tratar das coisas. Fiquem bem. Estava eu aqui a pensar, se calhar tenho que começar a melhorar estes finais. Este fecho de vídeo, se calhar não... Eu gostava daquele, se calhar fiquem por aí, porque eu se calhar para o ano, para o próximo vídeo posso falecer, morrer de escorbuto. Bem, não sei.